Glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados, graça e paz a todos vocês. Colhendo revelações do Espírito. Dava até um tema, não é, abençoado? Dava até um tema, mas hoje a gente vai terminar. Então, aquele que está em espírito e em verdade, João 4, né? 23 e 24. Vai colhendo informações do reino de Deus, colhendo informações do Espírito Santo. Amém? Vai colhendo, abençoado, colhendo. Vai colhendo, vai pegando a revelação, graça, a última revelação da terra. Graça, a última revelação da terra. E o Espírito Santo vem falando muito, não é? 1 Coríntios 2. Vamos logo a palavra, abençoado, porque o tempo passa muito depressa. Passa, hein? 1 Coríntios 2, verso 10. 1 Coríntios 2, verso 10. 1 Coríntios 2, verso 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quando entram aqui, Graça sobre Graça, Macedo, Ministério, Graça e Apostolado, Santo André, São Paulo, com o apóstolo Marcos Gomes, quem entra aqui abençoado nesse canal e neste ministério recebe revelações, não é? Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Pelo seu Espírito, ele traz a revelação. Um apóstolo traz a interpretação, um profeta traz a revelação de Deus. Paulo disse em Hebreus 1, a nós, nesses últimos dias, tendes falado pelo Espírito. Amém? Tendes falado pelo Espírito. Então, muita gente ainda está com Jesus de Nazaré abençoado, segundo a sua carne. Mas a nós, nesses últimos dias, ou seja, Paulo estava falando, aconteceu alguma coisa lá na cruz. E Paulo foi recebendo revelações do Senhor, do Espírito Santo. Paulo foi recebendo revelações. Assim como Paulo recebeu, nós também recebemos do apóstolo Paulo. Amém? Paulo recebeu do Espírito. E nós também estamos recebendo do Espírito, através da vida do apóstolo Marcos Gomes. Sim, porque o apóstolo Marcos Gomes aprendeu com Paulo. A graça de Deus não podia ficar parada ali, né, abençoado? Naquele tempo de Paulo, né? Então, prosseguiu. Graças a Deus, o Espírito Santo nos revelou. Graças a Deus e graças a Deus, abençoado. Estão entendendo? Então, a nós, nesses últimos dias, tem falado pela cruz. Pela morte de Jesus Cristo. Pela cruz, pela morte de Jesus Cristo. Tudo a mesma coisa, abençoado. Pelo sangue de Jesus. Aniquilou o pecado. Aniquilou o diabo. Nos fez povo santo. Nos fez inculpáveis diante dele. Nos fez irrepreensíveis. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Nos fez filho. Nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, a nós, nesses últimos dias, Paulo disse, Hebreus 1. Nesses últimos dias, Deus tem falado conosco através do Filho, ou seja, através da cruz, através da morte e ressurreição de Jesus. Entendes isso, abençoado? Então, vamos lá, jejum. Sacrifício, não quiseste. Um corpo foi preparado. Hebreus 10. Amém, abençoado? Jejum, sacrifício, desnecessário. Vamos aos textos. Aos textos que a igreja evangélica gosta de imputar nos filhos de Deus.
para que eles façam. Não percam o próximo apostolado abençoado, que eu vou fazer um apostolado entrando com Gálatas. Esses dias estive conversando com um irmão, não é? Que é das obras da lei. Um irmão muito manso, muito tranquilo, não é? Então dá pra gente conversar. Tem irmãos que não são nem tranquilo, nem sossegado. Tem irmãos que são... Paulo disse, em minha carne não habita bem algum. João disse, a carne para nada presta. Carne nenhuma, abençoado, brilha. Espera nós molharmos o bico. E depois, não é? A gente pode falar. Entendeu? Mulher, irmã de Deus. Tem uma irmã aí que deixou um comentário aí. A gente vai lá, abençoado. A gente vai lá, ovelha de Jesus. Quando houver, abençoado, quando houver ministrações aqui no canal, primeira parte, segunda parte e terceira parte, quantas partes seja, tem que esperar, porque o apostolado vai chegar nas partes mais à frente. Tem que aguardar, tem que espelhar. Alô, mulher? Espera a mulher de Deus molhar o bico. Espera, abençoado. Aguarde tudo no apostolado. Aguarde, porque a carne ela quer sempre avançar. Mas nós que somos movidos pelo Espírito, temos um espírito de moderação. Calma, carne. Calma, carne. Carne nenhuma presta, abençoado. Alô, estão entendendo, abençoado? Então, por isso que Paulo disse para a gente olhar segundo o Espírito, senão a gente não vive. Senão a gente, abençoado, vive em contenda com um, com outro. Amém? Nem é meu assunto, abençoado. Alô, a única carne que brilha é quando estamos debaixo da unção do Espírito Santo. Deixa eu ler rapidinho aqui, abençoado, que o Espírito Santo me falou essa semana. Carne nenhuma brilha, abençoado. Um profeta me disse, eu tive uma dificuldade aí com o texto, abençoado. Não vou revelar esse texto agora não, um dia a gente conversa sobre ele. Eu tive uma dificuldade aí com o texto. E eu fui falar com o profeta. E o profeta disse para mim, quem é apressado, come cru. Quem é apressado, come cru. Daquele dia em diante, abençoado, eu fiquei com essa frase na minha mente. Então, há frases que guardamos em nossa mente. O apressado come cru. Porque a carne ela é apressada, ela quer avançar. Alô? Carne ela quer avançar. São as obras da carne. Inimizade, porfia, facções, dissensões, orgia, prostituição, feitiçaria, inimizade, ciúmes, inveja, desconfiança. Ah, a lista é grande, abençoado. Tem coisa que nem tem ali no Gálatas 5. Mas a lista, ó, enorme das obras da carne. Êxodo. Quando a carne brilha, é porque o homem de Deus ou a mulher de Deus está sobre uma unção. Há um brilho. Aí sim há um brilho. Afora isso, carne nenhuma brilha, abençoada. Ah, luz da passarela, que lá vem ela. Quem? A carne? Não, abençoado. Vamos mortificar essa carne aí com a palavra. Vamos mortificar a carne com a palavra. Deixa eu, assim, deixar registrado só aquilo que o Espírito Santo me deu. Eu preciso deixar registrado. Êxodo 34, rapidinho, meu assunto nem é esse, mas eu vou lá. Êxodo 34 é a unção que brilha. Alô, a unção, a manifestação de Deus como um homem de Deus. E quando uma mulher de Deus está sobre o Espírito, quando o Espírito Santo está sobre estes homens, estas mulheres, aí vem um brilho no rosto. Assim foi com Moisés. Há pessoas que tiram o Espírito Santo da igreja. Nós não tiramos. Não tiramos. Mas há pessoas que estão tirando. Alô, abençoado. Êxodo. Já me disseram que o meu rosto brilhou. Já disseram que o rosto do apóstolo Marcos Gomes
brilhou. Preciso deixar registrado isso. Porque nós estamos depois da nova aliança. E tem gente que diz, não, tudo isso aí acabou, não tem mais, isso aí é da antiga aliança. Nós estamos depois da nova aliança abençoada. Êxodo 34. Êxodo, capítulo 34. Verso 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver Deus falado com ele. Moisés não sabia. Não sabemos quando a pele nossa está brilhosa. Só sabemos se alguém fala. Alguém esse que tem o discernimento destas coisas celestes. Não é qualquer um que fala essas coisas, abençoado. Alô, não é qualquer um que ousa falar essas coisas, a não ser um homem e uma mulher de Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de se aproximar dele. Então, aqui ninguém tem medo de falar, abençoado. Entendeu? Aqui, quando o Espírito Santo fala, a gente fala mesmo. Somos ensinados assim, a ter espírito, não de medo, não de covardia, mas ter um espírito reverente de temor ao Senhor, ter um espírito de ousadia para falar. Vamos falar de jejum, amém, abençoado? Vamos ali, fizeram um comentário aí, tomar um cafezinho. Fizeram um comentário aí, abençoado. Fizeram um comentário aí. Ah, porque Jesus mandou jejuar depois daqueles dias. Olha lá. Mateus, vamos ler os textos, que eu vim aqui para ler esses textos. Mateus. E dali em diante, abençoado, quando o profeta me explicou esse texto, ele me disse, todos têm um bloqueio. Você teve um bloqueio. Quanto ao texto de Mateus 4, pronto, falei. Você teve um bloqueio, Maria. E todos têm. Nunca mais eu esqueci isso, abençoado. Nunca mais. E eu aprendi, e eu tive a revelação quando o profeta falou comigo. A importância de estar com gente sábia. Não gente que não... Há uns aí que se diz apóstolo, não tem revelação e não tem graça. Um apóstolo traz a interpretação da graça de Deus, assim como Paulo olhou para a cruz. A nós esses dias, Hebreus 1, a nós esses dias tem falado pela cruz. Um apóstolo tem que trazer a revelação da graça de Deus, tem que falar aquilo que Cristo fez. Senão não é apóstolo. Um profeta traz a revelação. Para que a gente vive tranquilo e sossegado. Houve um bloqueio no meu entendimento. Talvez um dia nós conversamos sobre isso. Não é um momento, abençoado. Talvez em particular eu converse com algumas pessoas. Afora isso, não. Porque o Espírito me disse, enquanto não chegarem no Ministério Graça e Apostolado, enquanto não chegarem e estiverem servindo aos 2 evangelhos, não tiveram o entendimento da graça de Deus. Talvez vão só conhecer e não vão entender. Cai lá no texto de Marcos, né? Para que vendo vejam e não percebam. Para que ouçam e não entendam. Mateus 9, vamos ler 3 textos. Mateus 9, acerca do jejum. Mateus 9,
Verso 14. Então vieram os discípulos, Mateus escreveu, então vieram os discípulos de João dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. Verso 15, respondeu-lhe Jesus, podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Podem jejuar, não comer, não beber, enquanto o noivo está com ele? O noivo ainda não havia morrido. Então, pode jejuar nesses dias? Não. O casamento a gente bebe, a gente come. Amém? Podem estar tristes, é um casamento. Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão. Não era o tempo ainda. Dias virão. E eles já estavam fazendo. Porque firmado em lei de Moisés. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado. E nesses dias jejuarão. Jesus morreu na sexta, ressuscitou no sábado, domingo estava vivo. Apareceu para muitos irmãos. Então, abençoado, o Jesus de Nazaré foi tirado deles, dos seus discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. Mateus 10, os discípulos de Jesus, olha aqui do lado, ó, Mateus 10, os discípulos de Jesus, olha lá, ó, Simão, chamado Pedro, André, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12. O nosso nome não está aqui nessa turma. O nosso nome não está aqui nesse tempo, porque nós nascemos no tempo de Jesus Cristo ressuscitado, quando Ele ressuscitou. Amém? Então nós somos de outro Jesus, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Romanos 7, versículo 4. Nós somos de outro, nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos do Espírito Santo que está em nós, hoje falando conosco. Através do Filho, como Paulo disse. Então, hoje Jesus, o Espírito Santo em nós, falando conosco. Então, nós estamos em uma nova aliança, abençoado. Já não podemos viver como se estivesse em uma velha aliança. Compreende isso, abençoado? Então, o noivo ia ser tirado dele. Jesus diz, o noivo está... Então, olha lá. O noivo está com eles. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado e nesses dias jejuarão. 3 dias era para jejuar. Naqueles 3 dias. Ele ia ressuscitar e aí a gente não ia mais entrar nessas obras de santificação. Nós não íamos mais, abençoado, fazer obras. A carne não ia mais fazer obras. Então, dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado e nesses dias jejuarão. Dali para frente, então Jesus, então, hoje eu estou aqui com vocês, ninguém vai jejuar, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer sacrifício aqui, vamos comer e vamos beber. Depois que eu morrer, nesses dias vão fazer jejum. A igreja da terra está fazendo até hoje o jejum. E o noivo foi tirado deles. O noivo nunca foi tirado de nós, porque nós já nascemos debaixo de uma nova aliança com o Espírito Santo, Romanos 6,3. Nós já nascemos com o Espírito de Deus. Por isso ele nos dá um entendimento da sua palavra abençoada. Porque se não é pelo Espírito, nós não teríamos entendimento da palavra de Deus. O próprio Deus em nós, ele dá um entendimento da sua palavra. O Espírito Santo testifica a palavra dele conosco. Romanos 8, se não for de Cristo, se for um filho da perdição, não tem o Espírito de Deus abençoado. Mas as ovelhas têm o Espírito de Deus e elas entendem e compreendem a palavra. Ainda que não vivem. Porque a graça de Deus é a última revelação na terra. É a graça de Deus. Foi o que eu falei no início. A graça de Deus aniquilou o diabo. A graça de Deus nos fez filhos. A graça de Deus
A graça de Deus nos surpreendeu, abençoado. A graça de Deus nos surpreende. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Estava falando com quem? Com ele, com os seus discípulos, não conosco. Esse texto não pode ser jogado para nós na nova aliança, porque o Espírito não jejua. Dias virão em que o noivo será tirado deles. É preciso que vocês gravem isso, não de nós. Do céu nós viemos, para o céu nós vamos retornar, abençoado. Então, nunca foi tirado. Efésios 1:4. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Saímos do céu, passamos um tempo na terra e vamos voltar para o céu. Então, o noivo nunca foi tirado de nós que estamos depois de morte e ressurreição de Jesus. O noivo ia ser tirado deles. E naqueles dias, naqueles 3 dias, eles iam jejuar. Após isso, não haveria mais sacrifício. Após isso, estaríamos em uma nova aliança. Então, isso é um texto mal interpretado pelos discípulos de Jesus de Nazaré, pela Igreja Evangélica da Terra. Esse texto não é para nós. Lucas 5. Lucas 5. Lucas 5. Tão gostoso falar da palavra com entendimento. Lucas 5. Lucas 5. Vai falar também acerca do jejum. Vai falar também acerca do jejum. Não perca o apostolado que teve, abençoado. Jejum é desnecessário. Parte 1, parte 2, essa é a parte 3, é a última. Não perca o próximo apostolado, abençoado, porque já está escrito e eu já estou estudando. Eu vou entrar com Gálatas, eu tive conversando com um irmão da lei, abençoado. Amável, adorável ele, manso, ouve, tem o entendimento da graça, só precisa passar para o lado de cá, e isso não depende de nós, depende do Espírito Santo, amém, abençoado? Então, ele tem um entendimento, tem gente que tem um entendimento abençoado, mas está lá, no templo da lei, mas... Vamos lá, não depende de quem corre, né? Então vamos lá, depende da graça, amém, abençoado? Depende de Deus dar a graça. Olha lá, Lucas 5, Lucas capítulo 5, 33, 34 e 35. Lucas capítulo 5, versículo 33, a partir do 33, olha lá, ó, o Lucas, ele escreveu a mesma coisa que o Mateus. Por quê? Porque Lucas, Mateus, João, eles viram os acontecimentos naquele tempo, quando Jesus estava vivo, né? Até os 33 anos, Jesus teve o seu ministério, excelente ministério, até os 33 anos, abençoado. Depois ele morreu aos 33 anos, teve a sua ascensão, teve a ressurreição, teve tudo isso aí que nós já sabemos. Olha lá. Mas agora nós temos um ministério muito mais excelente do que a lei. Um ministério muito mais excelente. Lucas 5. Lucas, capítulo 5, verso 33. Estamos falando sobre jejum. Todas as igrejas. Eu penso que todas as igrejas fazem jejum. Entrega este tipo de sacrifício para Deus. Para alguém ser abençoado ou para ele mesmo ser abençoado. Efésios 1:3. Na nova aliança nós estamos abençoados com toda sorte de bênção. É preciso a confissão daquilo que Cristo fez. E depois nós temos um entendimento para o exterior, para o terreno. Mas é preciso a confissão, é preciso o entendimento daquilo que Jesus veio fazer e fez. É preciso ter esse entendimento primeiramente, porque a graça de Deus é que nos vai fortificar. Porque aí nós vamos reinar em vida na terra não fazendo sacrifício. Ele mesmo, o próprio Deus, vai enviar a sua palavra, vai nos mostrar isto, aquilo. O próprio Deus. E eu não vou precisar fazer sacrifício e entregar jejum para Deus. Porque Oséias 6:6, Deus não quer sacrifício, abençoado. Os filhos de Deus estão imputando, entregando. Ele disse, eu não quero, eu quero misericórdia. Sacrifício,
não quiseste. Um corpo foi preparado. Oséias 6,6 e Hebreus 10. Eu não quero sacrifício. Então, quando uma pessoa não quer, a gente não dá. Alô? Não foi o que Jesus disse? Não dê minhas pérolas aos cães. Não dê para quem não quer, abençoado. Deus não quer sacrifício. Oséias 6,6. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Um corpo já foi imputado lá no madeiro, um corpo já foi moído lá. Pelas nossas transgressões. Não existe oferendas e ofertas pelo pecado, porque Jesus aniquilou o pecado. Então os filhos de Deus ficam pagando o preço, alô, com a dívida paga. Lucas 5, versículo 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de Jesus, aqui foi o Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos, eles escreveram o mover que houve aquele tempo, né? Até os 33 anos de Jesus. Eles escreveram o ministério de Jesus. Eles não têm a revelação, hein? Lucas 5, versículo 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de Jesus jejuam com frequência e oram, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E aí Jesus, muito sábio, disse a eles, respondeu, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Então Jesus estava com eles e eles não iam jejuar, não, eles iam comer e beber com Jesus. E dias iam vir que em que Jesus ia morrer, ia ser crucificado, e aí sim, estes dias iriam fazer jejum. Após isso ia começar uma nova aliança, digo e repito, pela segunda vez. Daí por diante ia começar uma nova aliança, sem sacrifício. Entregar jejum ao Espírito Santo, entregar jejum para Deus, sendo que ele disse eu não quero sacrifício. Ó, já foi um corpo moído lá. Eu não quero mais sacrifício. Não precisa mais, era só esses dias. Não percam o próximo apostolado abençoado, que eu aprendi com esse irmão. Deus, na noite de sexta-feira, hoje é sábado, Deus, na noite de sexta-feira, ao dormir, Deus me trouxe muitas revelações, abençoado. E isso mesmo que Deus me falou, é o que eu vou trazer aqui nesse canal. Vocês entenderam? O noivo foi tirado deles, nunca de nós, abençoado. Então, naqueles dias, eles iriam entregar jejum para o Senhor. Até hoje, na terra, tem gente que faz santa ceia, anunciando a morte de Jesus. Mas ele vive. Tem versões bíblicas. Tem uma Bíblia bem pequenininha aqui que eu ganhei de uma irmã. Essa Bíblia aqui, ela diz assim, olha, abençoado. Mateus 9, versículo 15. Jesus respondeu, dessa Bíblia aqui, olha. O Espírito Santo me falou isso hoje, no sábado. Na noite de quinta para sexta, o Espírito Santo conversou muito comigo. Hoje é sábado. Ó, hoje já conversou mais um pouco. Ó, nessa Bíblia aqui, ó. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto? Olha lá, de luto, enquanto o noivo está com eles. Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Lhe será tirado de quem? Dos discípulos de Jesus. Dos gentios? Nós? Nunca foi tirado o noivo. E aqui essa versão, ó, ela diz luto. E tem gente que anuncia a morte de Jesus. Os evangelhos fazem isso ao tomar a Santa Ceia, ao tomar a famosa Santa Ceia, que é o pãozinho e o suco, né? Então estamos anunciando a morte de Jesus. Eles não entenderam que Jesus morreu e ressuscitou e vive. Ainda anunciam a morte de Jesus. Já pensou, eu, Maria, morri, eu ressuscitei, eu estou viva e estão anunciando a minha morte, mas eu estou viva. Então, abençoado, isso não vai, não desce mais depois que a gente recebe a revelação da graça. Vocês entendem isso, abençoado? Então, as pessoas anunciam um luto através da Santa Ceia, né? Que são sombras, isso são sombras da lei. Nós vivemos daquilo que é real. E eles anunciam a morte de Jesus com essas simbologias judaicas, costume judaico, Páscoa judaica, costume judaico, jejum, costume judaico. Nós não somos o povo
judaico, nós somos o povo gentil e não somos mais estranhos às alianças. E tem irmãos católicos que nesses dias eles não limpam casa, eles não comem carne. O que mais eles fazem, os nossos irmãos católicos? Eles fazem passeatas também anunciando a morte de Jesus. Assim os evangélicos também fazem. Anunciam a morte de Jesus através da Santa Ceia. E isso chega a ser abençoado já uma blasfêmia quando recebem, quando entendem. Chega a ser já uma blasfêmia, entendeu? Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. A Santa Ceia, ela não santifica, porque quem santificou nós foi Jesus Cristo, lá no madeiro. Até hoje estão assim, as igrejas. Paulo diz em Gálatas 2, não anulamos a graça de Deus abençoada. Jejum para matar a carne, essa não morre, essa não brilha, é abençoado. Quem brilha é o Espírito Santo, quem brilha é a unção. Alô? Num homem de Deus e numa mulher de Deus. Afora isso, mais ninguém. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios, versículo 5. Ó, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, não perca o próximo apostolado. Tremendo, abençoado. Essa conversa com esse irmão. Eu também aprendi, ele aprendeu, eu aprendi, ele aprendeu, aprendemos um. Então é bom às vezes ouvir. Eu fiquei muito pouco tempo na lei. Graças a Deus eu colhi poucas coisas da lei. Vinha para a igreja e voltava e acabava de sair do culto e quando eu chegava em casa eu não sabia de mais nada. Então nada ficava na minha mente e eu ia desanimada para o culto. Hoje não, abençoado. Hoje a igreja de Cristo, eu aprendi que a igreja de Cristo sou eu aqui na minha cozinha, na minha casa, na noite de quinta para sexta, na noite de sexta para sábado, eu só conversando com o Espírito Santo. Isso é uma maravilha viver desse jeito, tá bom, é uma maravilha. 1 Coríntios 5, vamos terminar. Vamos terminar essa parte de jejum. Eu vou vir com o próximo apostolado abençoado. O que é maldição para os crentes? Por isso que eles fazem jejum. Mas não vai estar mais dentro desta playlist. Tem uma Graça sobre Graça Macedo, assunto jejum. Esses três vídeos que eu realizei, abençoado, vai lá para a playlist. Então não perca o número 1 e nem o número 2, nem esse aqui que é o 3. Amém? Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento, aqui nosso apóstolo falando. Apóstolo e mestre dos gentios, lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Acabou os sacrifícios, abençoado. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isto não é lido dentro das igrejas. Então os irmãos precisam se fortificar nessa graça, nesse entendimento, nessa instrução do apóstolo Paulo. Lançai fora qualquer tipo de sacrifício e oblação, e oferenda e oferta, porque Jesus Cristo foi a única oferta pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele é e foi a nossa santificação. Alô, lançai fora o fermento velho, lançai fora jejum, lançai fora batismo em água, lançai fora a Santa Ceia. Lançai fora o fermento velho para que sejais uma nova massa, assim como sois fermento, pois Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa não com fermento velho, não com Páscoa judaica, não com jejum. Pelo que celebremos a festa não com fermento velho, não fazendo jejum, pelo que celebremos a festa. Nem com o fermento velho da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Modo profético de Paulo falar.
Então, abençoado, hoje a nossa ligação é extremamente espiritual com o Espírito Santo. Não é mais simbologia da lei. Hebreus 10, cheio de revelação. Livro de Gálatas, cheio de revelação. Hebreus 10, além tendo a sombra dos bens futuros, Santa Ceia, batismo em água, jejum, tudo isso são sombras da lei. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Ponto. Por que, abençoado? Os filhos de Deus não saem da lei de Moisés. Tem entendimento e não saem, estão ali. Porque estão procurando se alimentar de coisas terrenas, né? Para que eles tenham resposta de Deus, eles precisam estar fazendo. Mas na nova aliança, eu tenho resposta de Deus e eu não faço. Eu oro. E eu tenho entendimento da graça de Deus. João 4, 24. Em espírito e em verdade, abençoado. Alô? Em espírito e em verdade. João 4. Vamos lá, João 4. Olha lá. No entanto, vem a hora, Jesus disse, no entanto, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem que deixar o fermento velho. Jesus Cristo, ministrações de Jesus Cristo de Nazaré é fermento velho. É forte isso, né, abençoado? Mas não se assuste, abençoado, porque a graça de Deus revelada não tem condenação. Romanos 8, 1. Não há nenhuma condenação em nós. Então, aqui fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Então, a gente vai vir com mais revelações. Vocês entenderam, abençoado? Vocês compreenderam? Os pastores têm que lançar o fermento, têm que pregar a graça, têm que lançar, os pastores têm que tirar esse fermento velho. Porque os pastores, eles têm a sua mente cauterizada com essas pregações, com essas oferendas, com estes sacrifícios. Eles têm a sua mente cauterizada. E aí eles cauterizam também, né? Eles vão cauterizando também as mentes daqueles que estão o ouvindo. Estão entendendo, abençoado? É isso. É a herança maldita de Adão, né? É a maldade. Maldade nas áreas celestiais, abençoado. Maldade nas áreas celestiais. Colocarem os filhos de Deus fazendo sacrifício, sendo que nem mesmo Deus quer. Graça e paz, abençoados. Não perca o próximo apostolado. Já está na minha mente, na minha boca e no meu coração. Para me apostolar vocês. Amém? Graça e paz. Hoje, dia de sábado, todo o terceiro sábado do mês tem oração, não jejum, oração, culto profético, oração. Ação de graças, oração a uma reação do Senhor, sem entrega de jejum, sem sacrifício, sem obrações, porque Jesus foi o sacrifício, porque Jesus foi a oferta. De uma vez por todas, Jesus não vai morrer mais pelos nossos pecados. Jesus foi a oferta e única, de uma vez por todas. É desnecessário jejum para mortificar a carne. É desnecessário jejum para abençoar uma pessoa. Esta pessoa está
tão abençoada quanto você. Efésios 1, versículo 3. Estamos abençoados nesta nova aliança. É desnecessário o sacrifício para sermos abençoados. E não percam o próximo apostolado. E vamos descobrir qual é a forma que os evangélicos vê. Por isso eles fazem o sacrifício. Eu aprendi um pouquinho esses dias. Graça e paz.